Esse livro me ensinou que a gente tem que aproveitar o nosso tempo para sonhar enquanto a gente ainda está em cima da terra. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Além da Sinopse. Sem muitas delongas, hoje eu tô aqui para trazer a resenha desse livro, deste maravilhoso livro, tenho que dizer. A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli, é uma literatura nacional, é um livro curto, então você consegue ler ele em um final de semana no máximo. É uma escrita boa, os personagens são carismáticos. Ele se passa no Ceará, onde a gente vai acompanhar o Samuel. A mãe do Samuel acabou de falecer, mas antes de ela partir, ela faz um último pedido para ele. Que ele vá até a cidade de Candeia, que fica ali no interior do Ceará também, e que lá ele procure a avó e o pai que ele nunca conheceu. No começo, o Samuel ele não quer ir, mas para atender o pedido da mãe dele, ele vai mesmo contrariado. Só que o Samuel mora em Juazeiro do Norte, que é muito longe da cidade onde a mãe dele pede para ele ir. E ele decide cumprir essa missão canelando até chegar no seu destino. Quase que ele não chega lá no fim, porque foram mais de 15 dias de caminhada. Ele foi perdendo bagagem, foi passando fome, frio, sede. Mas por fim, depois de muitos dias, ele chega lá. Ele acaba chegando lá de madrugada e com ele só tem um papel onde tem um endereço aonde a avó dele mora. Ele até encontra a casa dela e encontra com ela, mas ela não quer saber de dar moral pra ele, ela não deixa nem ele entrar, mas ela manda ele seguir umas orientações de um lugar onde ele pode se abrigar, já que ele não tem onde passar a noite. E aí ele acaba passando por alguns perrengues ali, até mordida de cachorro o pobre leva. Por fim ele consegue achar uma espécie de caverna para ele conseguir se abrigar. Só que aí logo de manhã acontece uma coisa muito estranha. Ele começa a ouvir um mundaréu de vozes. Um vozerio de várias mulheres falando ao mesmo tempo como se estivesse ali dentro da caverna falando com ele. Eis que ele descobre que a tal caverna é uma cabeça do Santo Antônio. Na verdade, a cabeça da estátua do Santo Antônio, que acabou ficando inacabada e agora a cabeça está ali abandonada. E aí ele descobre que ele tem a capacidade de ouvir as preces das mulheres sempre que elas rezam para o Santo Antônio. No começo ele acha que tá ficando doido, que aquilo ali é alucinação por conta da viagem muito longa que ele fez, mas ele logo percebe que aquilo ali é real, que tá acontecendo. E aí, através de uma situação muito engraçada, ele conhece o Francisco, que é um pré-adolescente de 13 anos, e aí os dois começam a conversar, papo vai, papo vem, eles acabam criando uma certa amizade. E juntos eles começam a confabular o que eles vão poder fazer com essa dádiva que o Samuel descobre que tem. É engraçado porque o Francisco, ele é muito esperto, ele é muito carismático. E aí ele começa a bolar vários planos de o que eles podem fazer com essas informações. O Samuel não quer muito se envolver com aquilo, até porque ele tem um pouquinho de ranço de tudo que envolve religião. Ele fica um pouco revoltado porque a mãe dele definhou muito no fim da sua vida e ela era muito religiosa. E mesmo ele não achando que tudo aquilo ali vai levar em algum lugar, ele decide bolar um plano junto com o Francisco até que ele consegue juntar o primeiro casal. Importante falar que a cidade de Candeia é uma cidade com pouquíssimos habitantes. É uma cidade que antigamente tinha o seu vigor, tinha sua glória, mas que justamente por conta do que aconteceu na construção da estátua, os moradores dizem que a cidade foi meio que amaldiçoada e foi definhando cada vez mais. Candeia, quando a gente conhece, é basicamente uma cidade fantasma. E a partir do momento em que o Samuel consegue juntar o primeiro casal, é como se a vida retornasse para aquela cidade. As cidades adjacentes ficam sabendo da notícia que Santo Antônio tem um mensageiro em terra. Todo mundo vai atrás do Samuel para saber como ele consegue. Várias e várias mulheres vão chegando, correndo até ele, pedindo coisas. E aí a gente começa a ver o Samuel no meio daquilo tudo, com o Francisco ajudando, e a notícia vai se espalhando cada vez mais, vai parar na rádio. Eles montam um acampamento em volta daquela cabeça do santo, começa a fazer consultas com o Samuel. Bom, e aí a gente vai acompanhando a vida das pessoas da cidade, vendo como elas estão lidando com todas aquelas novidades e com a vida retornando. A história fala muito sobre a fé das pessoas, sobre como aquele povoado ali se sentia muito solitário e abandonado, e principalmente sobre a necessidade de todas essas pessoas de serem ouvidas. A escrita da Socorro é muito boa, ela consegue fazer você mergulhar dentro daquela cidade. Eu, particularmente, consegui me sentir muito próximo da história, não só por se passar no Brasil, mas também pelas falas, pelos costumes, pelo modo de descrever as cenas que os próprios personagens estavam inseridos. Mais do que só essa dose deliciosa de realismo mágico, essa história tem muitos personagens carismáticos e únicos, cada um com seu detalhe que vai acrescentar nuances maravilhosas a essa história.
Pra mim, eu acho que não teve nenhum personagem descartável, nenhum personagem que tava ali só pra encher cota. E é uma história que fala sobre muita coisa que tá presente na maioria da vida das pessoas. A fé, principalmente, ou a falta dela, no caso do Samuel. A questão do abandono e a crítica social que a história faz sobre isso. Não só o abandono do Samuel, que nunca conheceu o pai, mas também o abandono daquelas pessoas naquela cidade ali que praticamente ninguém se importa, que estão abandonadas à própria sorte, porque ninguém tá dando atenção de fato. Ah, e uma curiosidade, tá? Simplesmente todos os capítulos do livro têm como título uma palavra que começa com a letra C. E geralmente o título do capítulo tem alguma coisa a ver com o que a gente vai ler ali no meio da história. Eu precisava falar disso porque eu achei genial. Uma história com muita brasilidade, uma dose maravilhosa de realismo mágico e personagens muito carismáticos que fazem você se conectar com aquela história logo de primeira. Eu me encantei demais com a escrita da Socorro Racioli, já quero ler os próximos títulos dela. E pra Cabeça do Santo, com certeza minha nota é 5 estrelas, não tinha como ser diferente. Enfim, por hoje é só, pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês estão curiosos para ler, por favor, vão atrás dessa história que merece muita atenção. Deixa aqui nos comentários se você ficou com vontade de conhecer a história ou se já leu, compartilha comigo o que você sentiu. Se inscreve no canal pra gente poder crescer junto. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima história. Tchau!